sentimento de culpa. Sentimento de culpa, a gente ouve, né, falar muito de sentimento de culpa das mulheres mães, né? Hoje em dia a gente ouve muito dessa culpa das mães que sentem essa culpa mesmo de trabalhar, deixar o filho, ou de, será que eu tô sendo uma boa mãe, enfim. Mas, na verdade, o sentimento de culpa, ele vai muito além, ele não é um privilégio só das mães, né? É do ser humano, na verdade. Então, ele é uma reação autoconsciente que ocorre quando alguém se arrepende de uma atitude ou se sente responsável por um erro. Então, ele pode ser causado por alguma coisa que você fez, que você se sente culpada. O ansioso, ele se sente culpado de uma coisa que ainda nem aconteceu, ele já está se sentindo culpado. E a culpa, às vezes, ela vem de um pensamento. A gente pensa alguma coisa e você fala, ai meu Deus do céu, eu não quero estar pensando isso. Mas a gente não é o que a gente pensa. A gente é o que a gente faz. Então, são as nossas ações que fazem a gente, né? Porque quantas vezes aqui vocês já não ouviram, assim, quantas vezes vocês já não ouviram assim, eu queria matar aquela pessoa. Mas você vai matar? Não. Então, não se sinta culpado. Então, o medo de errar também, às vezes a gente já fica com uma culpa antes daquilo acontecer, né? Que é aquele medo medo de falhar. Então, o que vale, assim, a gente sempre tem que pensar assim, o que vale realmente é a nossa intenção. Qual é a sua intenção quando você fez aquilo? Se você teve uma boa intenção em fazer aquilo, mas não deu certo, tá tudo bem. A sua intenção foi boa. O que não pode acontecer é quando a nossa intenção é ruim, é para ferrar o outro mesmo. É pro outro se queimar, é pro outro... Então, aí que tá errado. Então, aí que é a culpa, né? Então, quando você é uma pessoa, se você é uma pessoa que você acha que você é a solucionadora de um problema de todo mundo, a culpa vai vir. Porque você acha que você tem que resolver o problema de todo mundo. E não. Você não tem que resolver o problema de ninguém. Você pode ajudar, mas resolver, cada um resolve o seu. Então, ela pode... a culpa, quando a culpa é benéfica? Quando a gente aprende com aquele erro. Então, gente, assim, ó. Vamos lá. A pessoa que se faz de vítima, ela não aprende com o erro, porque ela não errou. Quem errou foi o outro. Já falamos disso no podcast. A pessoa que se sente culpada o tempo inteiro, ela também não consegue aprender com o erro, porque ela fica só se sentindo culpada. Agora, quando você erra e fala, caramba, errei, da próxima vez vou fazer diferente, né? Então, é a tal história da pessoa, você que, você sempre se decepcionou com as amigas. O erro é só das amigas? Não, o erro é seu. Você criou uma expectativa em cima das amigas. Então, você tem que falar, o erro foi meu. O que eu posso fazer para isso não ficar acontecendo tão recorrente? Vai acontecer de novo? Vai, mas assim, não vai ser mais tão recorrente, porque eu também não vou depositar mais expectativa em ninguém. Acabou. Então, vamos lá aos sintomas de quem sente culpa. Inquietação, baixa autoestima, dúvidas, vergonha, depressão, ansiedade. Essas são coisas leves, quando você se sente culpado, mas que ok, eu me sinto culpado, vejo meu erro, mas enquanto eu não consigo elaborar aquilo, eu posso sentir essas coisas. Agora, o que é alguns sinais de culpa que são já preocupantes, que aí você precisa de ajuda? Insônia, pavor noturno, pesadelo, mau humor, angústia, sintomas psicossomáticos. Então, tudo que a gente fica se sentindo culpado ou se sentindo errada, aquilo vai estourando no nosso corpo. Então, quem tem uma carga de culpa gigante nas costas, quem fica com aquilo na cabeça o tempo todo, se sentindo errada,
o corpo vai estourando cada hora um negócio. Isso é um sentimento de culpa, disfarçado, tá? Porque às vezes não é alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada, me senti culpada. Às vezes é um negócio que você fez lá atrás, que aquilo tá na sua cabeça, ó, faz anos, e você não bota pra fora. E quando a gente não bota pra fora, fica tudo dentro da gente. E aí, cada hora é um pepino aí, pra resolver o corpo. Porque não bota pra fora. Eu tava conversando com meu marido esses dias, a gente tava falando, tipo, as pessoas que parece que escondem segredos, mas segredos que incomodam do passado. Sabe, a pessoa que vive sempre, meu Deus do céu, será que alguém vai descobrir alguém? Ou fica se sentindo muito culpada de ter feito aquilo. Assim, tem muita coisa que acontece dentro. Mas a pessoa não, às vezes nem sabe que é daquilo. Mas tem que pôr pra fora, gente. Procure uma terapia e ponha tudo pra fora que você acha que te incomoda do seu passado e você quer eliminar da sua cabeça, tá bom? Faça isso, que é muito bom. A culpa pode ter origem de vários fatores, como uma criança que foi criada num ambiente muito rígido. Então, quando ela erra, ela tomava uma bronca tão feia que pra ela errar remete àquele sentimento. Então, quando ela erra, ela pensa, decepcionei meus pais. Por mais que isso seja no trabalho, que isso seja com o marido, se ela não trabalha isso, ela fica achando que ela tá decepcionando muito alguém, como ela decepcionava os pais dela quando ela errava. Então isso causa na vida adulta, tá? Trauma de infância real, não é brincadeira. Então fica ali naquele anseio da perfeição, porque pro meu pai e pra minha mãe eu tinha que ser perfeita, e aí vira um trauma de infância. Então, assim, segundo um estudo da Universidade de Londres, as mulheres tendem a se sentir mais culpadas que os homens. Isso é da mulher já. Por isso que entre uma mãe e um pai, a mãe tem esse sentimento de culpa. Porque isso vem da mulher. Isso é da mulher mais se sentir culpada. Mulher, né, gente? Mulher toda cheia dos negocinhos na cabeça. Outro aspecto de culpa, isso é mais grave, por exemplo, mulheres que sofreram abusos. Essas mulheres que sofreram abusos, o que acontece com elas? Elas acham que elas foram culpadas por serem abusadas. Então, por exemplo, mas eu também estava com um shortinho aqui, uma sainha ali. Isso não é coisa só que as pessoas falam, né? Mas é o sentimento delas. Eu fiz alguma coisa que ele abusou de mim. E não, gente, abuso. Nunca na vida você é culpada por um abuso. Nunca, tá? Então, o cara fez o que você não queria que fizesse, nunca é culpa sua. Coloque isso na cabeça. Então, assim, a gente tem que buscar... Agora sempre eu termino com as dicas pra vocês, não é mesmo? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, não é assim que falavam? Tô ficando meio antiga já nas minhas gírias, preciso melhorar, preciso acessar mais o TikTok. Busque a decorrência da culpa. Quais pensamentos que surgem? Em que situações? Como reage a elas e quais as consequências? Tá? Então, quando você se sentir muito culpada por uma coisa deste tamanho, faça essa pergunta: por que eu tô me sentindo dessa forma com um negócio tão pequeno? Que isso te ajuda. Não transfira a culpa para os demais, que isso é o vitimismo. Ficar transferindo a culpa para todo mundo também, você nunca ter culpa. Assim, ó, nem a ausência de culpa e nem o excesso de culpa é bom. Nada que é o bom nada que é em excesso é bom. Permita-se sentir triste quando você cometeu um erro. Mas esse pensamento não pode se instalar por muito tempo. Então, assim, eu tô triste aqui, ó. Esse dia hoje eu tô triste porque eu errei. Mas se eu ficar sentindo isso 2, 3 meses, 4 meses, ficar derrubada por causa disso, aí é grave, precisa procurar ajuda. Desenvolva empatia. Lembra da empatia, gente? Desenvolva a empatia com o outro e com você mesma. Então, aconteceu um erro aí, que não teve só você aí no processo, teve uma outra pessoa, então empatia ajuda. A sua autoconfiança, sempre manter a sua autoconfiança e ser otimista e realista. Gente, sempre tem um lado bom, tá?
A gente sempre pode enxergar o copo meio cheio. Sempre, sempre. Por mais que a situação seja, meu Deus do céu, mas sempre tem um copo meio cheio. E corte diálogos de autocrítica negativa, poupando o seu corpo de reagir com perda de energia. Então, quanto mais você fica, meu Deus, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, nada disso teria acontecido. Aconteceu porque tem que acontecer, a vida é assim. A vida acontece, que nem diz minha terapeuta, tudo na ordem divina. Tudo como tem que acontecer. Então, se aconteceu, precisava acontecer. E aí, minha filha, bola pra frente, vida que segue e vai que vai, entendeu? Porque sem o erro, como que a gente ia aprender as coisas? Se a gente não errasse. Se a gente não errasse nas coisas ali no nosso primeiro trabalho, se a gente não errasse... Não falam que o segundo filho é muito mais leve que o primeiro, porque no primeiro você tem medo de errar com tudo, no segundo você já sabe que se errar tudo bem, é assim que vai, né? Então, assim, tire esta culpa do coração. Então, assim, quando a gente deixa o nosso coração limpo, a nossa vida voa. Quanto mais o nosso coração está carregado, ou de culpa, ou de vergonha, ou de ressentimento, mais a nossa vida fica empacada no mesmo lugar. Então lembre-se disso, tá bom? Beijo, até a próxima.